Bom dia, pessoal. É um prazer ter vocês aqui em mais uma aula do nosso programa de residência em cardiologia, baseado em evidências. É um programa da Sociedade Mineira de Cardiologia. Eu sou Luiz Guilherme, sou o atual diretor-presidente e sou aqui o representante da UFMG, Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, nesse programa. Hoje a gente vai falar um pouquinho da segunda parte em relação à síndrome coronariana crônica. Então, o foco de hoje é um pouco mais a revascularização. A aula passada a gente falou dos princípios básicos. Quem quiser estudar um pouquinho mais sobre o conceito, epidemiologia, o tratamento não farmacológico e farmacológico, assim como as ferramentas diagnósticas da síndrome crônica, você pode acessar isso através da TV SMC, tá bom? É importante falar que esse é um programa direcionado à educação médica, disponível no nosso site, onde a gente tem esses programas, essas aulas todas gravadas, e que isso é uma opinião, a princípio, de quem está participando desse programa e não obrigatoriamente uma opinião da sociedade, tá? Hoje a gente tem o prazer de ter o grupo do Hospital das Clínicas de Itajubá com a gente. A gente já tem aí uns 14, 15 programas do estado como um todo nos ajudando nessa educação continuada dos residentes e especializantes do estado. E quem vai falar para a gente é o Ailton, com a preceptoria da Lu. Um prazer danado ter vocês aí de Itajubá fazendo essa aula. Tá bom? Ailton, com você. Obrigado, tá? Obrigado por você, Luiz. Pessoal, bom dia. Meu nome é Ailton, sou residente do segundo ano de cardiologia aqui do Hospital de Clínicas de Itajubá. E como o Luiz apresentou, hoje eu vou dar continuidade da síndrome coronariana crônica, falando um pouco mais sobre a revascularização. Para introduzir o tema, então, trouxe um caso clínico, uma paciente de 76 anos, sexo feminino, natural mesmo que de Itajubá. Essa paciente já fazia um segmento ambulatorial regular e referia alguns episódios de dor torácica em queimação nos últimos meses. Essa dor era leve intensidade, um padrão anginoso clássico, que piorava principalmente o esforço físico moderado. Como história patológica pregressa, a paciente já era hipertensa, diabética, mas não tinha histórico de síndrome coronariana aguda nem revascularização prévia, e nenhuma história prévia também de arritmia. Como a gente pode ver aqui, ó, as medicações dela já eram bem otimizadas, o paciente já utilizava antipertensivos, primeira linha, já tinha um tratamento também para diabetes. Além da metformina, já usava NPH e também já fazia medicações antianginosas. A gente vê aí o bloqueador de canal de cálcio, o trimetazidino, o metoprolol. Então, uma terapia já bem otimizada. Alguns exames que essa paciente trazia mostravam um eletro em repouso que não mostravam alterações significativas. Tinha um ecocardiograma com uma fração de ejeção preservada. Uns exames laboratoriais que mostravam um relativo bom controle, né? Uma glicada de 7,5, um LDL de 89, mas ela também trazia uma cintilografia do ano de 2023, que eu vou falar aqui adiante, que ela realizou, né, com esse médico que acompanhava ela, o médico assistente solicitou devido a essas queixas dela de angina, que evidenciou um defeito de perfusão reversível envolvendo a parede inferior. Tudo bem que era uma isquemia de 5%, que mostrava na cintilografia, né, compatível com uma isquemia mais leve, e com uma fração de ejeção mais preservada, porém, com a paciente diante de um achado de uma angina, né, refratária mesmo com os medicamentos bem otimizados, e ainda mostrando algum grau de isquemia cintilografia, ela acabou sendo encaminhada ao serviço de hemodinâmica para realizar um cateterismo diagnóstico. Nesse cateterismo, nós vimos as seguintes alterações. Basicamente, ela tinha alteração da coronária direita, com uma placa excêntrica de 80%, acometendo o terço médio, enquanto as demais coronárias não tinham lesões. Então, como a gente pode ver na imagem aqui do lado esquerdo, né, a coronária direita com uma placa de 80%, cerca de 80% acometendo o terço médio. Enquanto do outro lado não tinha nenhuma lesão, nem tronco, nem descendente anterior, nem circunflexo, nem nenhum dos seus ramos. E aí, entrando assim na aula, depois nós vamos voltar na questão do caso clínico, não tem como a gente falar do tratamento de revascularização sem entrar na questão do contexto histórico. Nós estamos fazendo aí mais de 60 anos da primeira terapia de revascularização miocárdica, e desde então tiveram inúmeros estudos relacionados ao tema. Isso porque nós vamos ver que é um tema bem complexo, bem polêmico, que ainda está sendo muito estudado. Claro que eu não vou abordar todos esses estudos, mas eu vou tentar trazer os principais, porque para a gente entender
a que nível que chegou essas recomendações e por que que a gente tem esses níveis de recomendações atuais da revascularização. Bom, então a primeira cirurgia de revascularização aconteceu lá em 1964 na União Soviética e ela aconteceu com um enxerto da mamária interna para a coronária. Na sequência, essa técnica foi reproduzida por René Favaloro na Cleveland Clinic no final dos anos 60 com enxerto já de veia safena. E esse foi um procedimento que revolucionou muito o tratamento da DAC grave, né? Afinal, era a única alternativa viável nessa época para os casos sintomáticos e ou com alto risco. Na sequência, em 1977, foi quando aconteceu o primeiro tratamento percutâneo, né? A primeira angioplastia percutânea. Foi realizada na Suíça e era uma técnica bem inicial, usada apenas para lesões simples de artéria única e utilizava apenas balão. Nesse momento ainda não existiam os stents, nem convencionais, muito menos farmacológicos, né? Mas foi muito importante porque representou o início de uma era de um tratamento menos invasivo, possibilitando então que os pacientes fossem tratados não só de maneira cirúrgica. E aí ele começaram então os questionamentos, né? Nos anos 70 e 80 a cirurgia foi amplamente utilizada e aí começou a questão, será que essa cirurgia realmente melhora a sobrevida desses pacientes ou está apenas aliviando sintoma? Como é que é, né? E aí foi quando surgiu os primeiros ensaios clínicos randomizados comparando cirurgia com um tratamento clínico isolado. Lembrando que o tratamento clínico nessa época é muito diferente dos dias atuais. E aí os primeiros estudos, né, tiveram grande relevância, vou citar alguns deles, teve o SCSS de 1980 e o CAS de 1984. De antemão, já adianto que eles mostraram um benefício principalmente em pacientes de subgrupos, em subgrupos de alto risco. Então, em pacientes que tinham acometimento triarterial, tronco de coronária esquerda, disfunção ventricular, nós vamos falar adiante aqui. Então, o primeiro estudo, o ECSS, foi esse que aconteceu em 1980, que tinha um N de 768 pacientes, com uma intervenção que seria a cirurgia de revascularização versus o tratamento clínico isolado. E como desfecho, ele procurava a morte por todas as causas, como primário e secundário de melhora de sintomas de angina. E aí teve um segmento inicial de 6 anos que acabou se estendendo para 12 anos. E o SSS, ele mostrou sim um benefício da cirurgia em relação ao tratamento clínico. Teve um P significativo, principalmente em pacientes que tinham doenças de três vasos, né? Ou com estenose proximal da descendente anterior. Então, tinha um NNT de 11 para prevenir uma morte. Aos 12 anos, na extensão do estudo, essa relevância foi um pouco menor, porém, o benefício se manteve da cirurgia. Vale ressaltar que a metodologia de escolha dos pacientes desse estudo ela foi um pouco mais, vamos dizer, os pacientes eram um pouco mais complexos, tinham lesões mais importantes, tá? Por isso que eu vou falar agora do CAS 1984, ele teve um resultado um pouco diferente do anterior, isso porque o CAS ele abordou pacientes um pouco mais estáveis, com lesões um pouco mais tranquilas, vamos dizer uma complexidade menor. Então, o CAS, ele também veio com esse intuito de comparar cirurgia com tratamento clínico convencional, também buscando mortalidade por todas as causas e basicamente MACE. Então, um segmento primário de 5 anos, que se estendeu também um resultado para 10 anos, e já de cara a gente não vê diferença, um P significativo na questão da sobrevida entre os dois grupos. E quando a gente, mas uma coisa que é importante, quando a gente vai nos subgrupos do CAS, a gente vê que realmente ele sugeria que pacientes que tivessem um acometimento triarterial e principalmente com uma fração de ejeção menor do que 50, poderia sim ter algum benefício cirúrgico. Nós vemos as curvas se distanciando um pouco, porém no CAS a gente vê que o P ainda não era considerado um P significativo. Mas confirma um pouco a ideia do ECSS, lembrando que o CAS tinha pacientes com uma anatomia um pouco menos complexa. Mas o CAS também foi importante para mostrar que o tratamento clínico não era assim tão inferior à cirurgia, mesmo naquela época em que ele ainda não era tão otimizado. Na sequência, veio a era da angioplastia com balão. Então, em 1977, como falamos, foi a primeira angioplastia. E aí surgiram os primeiros estudos comparando percutâneo com cirúrgico. E aí veio o Rita, o IST, o Bari, foram estudos que trouxeram, já de antemão, falo que o balão ainda não foi superior à cirurgia de revascularização e por ter tido principalmente maior taxa de reintervenção. Então, o Bari, que foi um estudo muito importante, publicado no ano de 1996, teve um N bom de 1.829 pacientes, tinha esse intuito comparativo de angioplastia versus cirurgia, também com o intuito de procurar sobrevida e necessidade de revascularização adicional.
um segmento médio aí de 5,4 anos. No desfecho primário de sobrevida não houve diferença entre os grupos. Só que o que é interessante no BARI é que quando a gente olha os subgrupos, a gente vê as curvas se distanciando, principalmente nessa questão de revascularizações repetidas. Então, os pacientes submetidos ao tratamento percutâneo tiveram que ser reabordados mais vezes. Mas o que chamou muita atenção também era quando a gente olhava subgrupo de pacientes diabéticos, nós vimos uma diferença relevante, aí sim, na questão de sobrevida. Então, os pacientes diabéticos submetidos a cirurgias tiveram mais sobrevida do que os pacientes submetidos ao tratamento percutâneo. Isso foi importante porque motivou, nós vamos ver adiante, o surgimento de outros estudos, que vai ser, por exemplo, o BARI 2D, nós vamos falar um pouco para frente. E aí veio essa questão da revolução dos stents convencionais. Surgiu uma esperança. Será que agora com os stents metálicos, tendo em vista que a gente só usava balão, a gente vai ter menos estenose, então o tratamento percutâneo vai ganhar mais força? E aí vieram vários estudos nesse contexto, mas ainda assim os stents convencionais perdiam em eventos duros e reintervenções frente à cirurgia de revascularização. E um dos principais estudos que a gente tem que falar aqui é o MAS-2, esse estudo que foi feito, inclusive, aqui no Brasil, no INCOR, tá? Foi um estudo muito importante, com 611 pacientes, com fração de pacientes com DAC multiarterial, mas que tinham fração de ejeção acima de 40%, e que colocava essa comparação, cirurgia versus angioplastia, e também com tratamento clínico otimizado. E aí nós vamos ver no desfecho de sobrevida e mês que não houve diferença significativa entre os três grupos. E quando a gente entra também na divisão dos subgrupos, nós vemos que o tratamento percutâneo ainda foi o que teve o pior, vamos dizer, a pior performance aí, né? Foi o que acabou acontecendo mais reintervenções, como nós vimos no estudo anterior também. Só que o que chamou muita atenção no MAS foi que o tratamento clínico otimizado ele não ficou tão inferior à cirurgia e ainda foi superior em vários aspectos em relação ao tratamento percutâneo, dando mais força, então, para essa questão do tratamento clínico. Será que o tratamento clínico merece mais foco? Talvez a gente melhorar ele, nós consigamos mais resultados positivos. E foi isso que aconteceu. Na sequência, o pessoal começou a questionar um pouco mais essa questão de revascularização precoce para todo mundo, porque até então como era o tratamento que tinha cirurgia, tratamento percutâneo, todo mundo que tinha lesão, angina, já ia revascularizando precoce. Então, o pessoal começou a questionar isso. E é importante a gente entender isso aqui. O tratamento clínico ele não nasceu em 2007, mas só foi a partir do Courage que ele foi estruturado como uma estratégia de primeira linha, com metas mais rigorosas, como conhecemos nos dias de hoje, né, para colesterol, para controle de diabetes, pressório, com uma equipe multidisciplinar e uma adesão ativa. Porque antes disso ele era muito subestimado, pouco valorizado, e aí foi quando ele começou a ganhar mais força. Então vieram esses grandes estudos, Courage, Body 2D, Ischemia, depois um mais recente, que nós vamos falar adiante aqui. Então o Courage ele foi um estudo publicado em 2007 na New England, e ele tinha um N importante de 2.287 pacientes, foi realizado nos Estados Unidos e Canadá, e que também pegava pacientes com DAC estável, e aí comparava a terapia médica otimizada associada à intervenção coronariana percutânea versus o tratamento médico isolado, tratamento clínico isolado. E era um estudo de superioridade da intervenção percutânea e procurava como desfecho também morte por qualquer causa e infarto, acompanhamento aí por cerca de 5 anos. E nós já vemos que não houve diferença significativa nem em questão de sobrevida e nem nos desfechos de mês, né, os principais ali, em relação ao tratamento clínico e o percutâneo. E nem mesmo quando nós vamos subgrupos, olha lá, a incidência de síndrome coronariana aguda, infarto propriamente dito, não houve diferença entre os dois. O que o Courage mostrou um pouco foi o tratamento percutâneo mostrando uma melhora em relação principalmente a sintomas de angina. Então, mas em questão de mortalidade mesmo, não houve diferença, dando mais força realmente para o tratamento clínico. E aí, na sequência, veio o BARI 2D, publicado em 2009, esse que tinha como objetivo pegar aqueles pacientes que surgiram lá no BARI, que mostraram algum benefício cirúrgico, quando eram diabéticos. Então, aqui ele já pegou pacientes com DM2 e DAC estável, um N grande, né, 2.368 pacientes, e colocaram no estudo grupo intervenção, revascularização precoce versus a terapia médica isolada. Teve um segmento de 5,3 anos, com o mesmo desfecho, morte mês.
E aí nós vemos que não houve diferença significativa, nem mesmo no subgrupo percutâneo, nem mesmo no subgrupo cirúrgico, em relação à sobrevida. Só que nós vamos também na análise de subgrupos, e aí nós vimos que o trabalho sugeria que os pacientes, principalmente em questão de MACE, no subgrupo cirúrgico, tinham sim benefício em relação ao tratamento clínico isolado. Então, quando a gente vai ver dentro desse MACE o que causou essa diferença, nós vamos ver que é de acordo que foi o infarto agudo do miocárdio. Então, assim, um desfecho duro importante que realmente favoreceu a cirurgia nesses pacientes diabéticos. Outro estudo importante relacionado ao tratamento clínico e os tratamentos percutâneos foi o FAMI-2. Esse FAMI-2 ele já veio um pouco mais em 2012 e ele veio com o intuito de comparar tratamento percutâneo guiado por FFR. Então, os pacientes eram submetidos ao cateterismo, né? Os pacientes que tinham FFR menor ou igual a 80, ou seja, que tinham uma lesão funcionalmente significativa, eles seriam submetidos, então, ao tratamento percutâneo versus o tratamento médico otimizado. E aí também procurando desfecho de morte, revascularização urgente, enfim, com a mediana aí de 7 meses de segmento. E aí nós vimos realmente que teve uma diferença significativa entre os dois grupos, com NNT de 12 pacientes tratados de forma percutânea para evitar um evento adverso comparado à terapia médica isolada. Só que quando vamos para a análise de subgrupo, nós vemos que essa diferença entre as curvas foi às custas principalmente de revascularização urgente, enquanto morte por todas as causas, infarto, propriamente dito, não teve uma diferença tão significativa assim, mas realmente teve um benefício. E aí vieram dois estudos muito interessantes, que foi o Orbiter e depois o Orbiter 2, que vieram com o intuito de comparar realmente se os pacientes que estavam sendo submetidos ao tratamento percutâneo estavam tendo uma melhora da angina real ou se existia algum efeito placebo nessa situação. Então, foi um estudo que pegou 200 pacientes com angina estável, estenose maior ou igual a 70% de um único vaso, em uso de terapia antianginosa otimizada, e aí submeteram ele à angioplastia com stent, e o outro foi para o cateterismo, mas não colocou nada. Era um estudo duplo cego, o paciente sair não sabendo se tinham colocado stent ou não. E aí o desfecho era procurar mais questão de incremento no tempo de exercício, melhora sintomática, qualidade de vida, e teve 6 semanas de follow-up aí. E por incrível que pareça, não houve diferença entre os dois grupos, ou seja, o paciente que colocou stent e o que não colocou teve basicamente o mesmo desfecho relacionado à angina e melhora de qualidade de vida. Então levantou realmente essa hipótese, poxa, será que o stent tem esse benefício mesmo ou é só um efeito placebo? E bem, para isso, veio o Orbita 2, foi um estudo um pouco mais, bem mais recente, na verdade, né, 2023. E esse estudo, ele colocou esses mesmos, os pacientes agora com N301, só que dessa vez sem uso de medicação antianginosa. Vejam bem, não é medicação que mudava a mortalidade, mas sim medicamentos sintomáticos. Então, tiraram esses medicamentos e colocaram para intervenção, tratamento percutâneo e esse tratamento placebo, procedimento placebo. E aí, procurando os mesmos desfechos, só que dessa vez com 12 semanas de follow-up. E aí sim, o tratamento percutâneo mostrou benefícios relacionados aos episódios de angina. Do lado esquerdo a gente vê dessa coloração mais clara, mostrando que o percutâneo realmente teve menos episódios de angina, e do lado direito essa curva mostra que os pacientes submetidos ao tratamento percutâneo tiveram que recorrer menos a medicações de resgate ali antianginosas. E nessa tabela aqui que compara score de angina, nós vemos que o tratamento percutâneo foi melhor do que o tratamento placebo, sim, e aí sim mostrou um NNT de 4. Então, 4 pacientes tratados de forma percutânea para evitar que um deles continuasse com angina aos 3 meses, em comparação ao placebo. Então, mostrando que realmente o tratamento percutâneo tinha benefício. Mas, mais uma vez, esses pacientes estavam sem medicamentos antianginosos na terapia, dando mais força para a gente acreditar que o tratamento clínico isolado conseguia trazer bastante benefício. E aí veio o Isquímia, que foi um estudo muito grande, né, do ano de 2020. O Isquímia veio com uma promessa muito grande, muitos acreditavam um resultado até um pouco diferente do que foi, na realidade. O Isquímia veio com N de 5.179 pacientes, com doença com DAC estável, isquemia moderada a severa, então, assim, ele pegava pacientes com lesões, com uma carga isquêmica até um pouco maior, é, e aí, mas lembrando que não tinha cometimento de tronco, nem lesão arterial, mas mais graves que tinham indicação cirúrgica, não entravam no estudo.
Mas aí os pacientes eram submetidos à estratégia invasiva inicial, de cara, uma angiografia precoce, revascularização quando indicada, com o tratamento clínico versus o tratamento clínico, então, conservador. E aí, com o objetivo de procurar o desfecho primário de morte cardiovascular e infarto, que depois se estendeu para hospitalização por angina instável, insuficiência cardíaca e PCR ressuscitado no meio do estudo, por conta de falta de resultados que estavam tendo. E aí teve uma mediana aí de cerca de 5 anos, e já de cara a gente vê que no desfecho primário não houve diferença significativa entre o grupo de tratamento conservador e invasivo. E nem mesmo quando a gente vai analisar nos subgrupos, morte por qualquer causa, morte cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, todos os grupos, as duas curvas basicamente andam juntas, né? Mesmo a gente aproximando, a gente vê que não houve diferença significativa entre eles, mostrando mais uma vez que o tratamento clínico, quando bem feito, na síndrome coronariana crônica, ele tem sim grande importância e grande eficácia. Só que nós falamos que existem algumas situações em que os pacientes devem ser submetidos ao tratamento cirúrgico, sem sombra de dúvidas, né? Então, principalmente pacientes que têm acometimento de tronco, lesão que acomete multivascular com DA proximal, paciente multiarterial. Então, esses pacientes, uma grande maioria deles era indicado cirurgia. Porém, a gente tinha um problema que tinha algum desses pacientes que a gente sabia que tinha um alto risco cirúrgico. Então, no advento do surgimento dos stents farmacológicos, quando eles surgiram, porque até então a gente tinha muitos stents, né, metálicos, veio essa ideia, será que a gente não pode submeter esses pacientes mais ao tratamento percutâneo? E aí, foi nesse cenário que surgiu o Syntax, primeiro o Syntax Score, que veio do estudo Syntax, com essa ferramenta, foi uma ferramenta para quantificar a complexidade anatômica da DAC. Então, basicamente, a ideia era, nem toda anatomia é terreno seguro para estentes, certo? Nem mesmo os farmacológicos. Mas nem todo também precisa ser cirúrgico. Então, foi muito importante porque ele pavimentou esse caminho da decisão personalizada para diferentes pacientes, diferentes anatomias, para poder definir qual o melhor tratamento desses pacientes. Isso porque nós temos esses dois scores, né, que definiam o risco cirúrgico dos pacientes que seriam submetidos à cirurgia cardíaca. Então, nós temos o STS Score, que foi desenvolvido nos Estados Unidos na década de 1990 e noventa e foi passando por várias atualizações até os dias de hoje. Ele é um score mais preciso, mais complexo, depende de um pouco mais de informações, depende de um local com mais recursos, mas assim, é um score bem mais preciso, inclusive a ESC utiliza o STS Score no seu guideline. Enquanto o Euroscore também é um score um pouco mais fácil de se utilizar na prática clínica, ele precisa de menos dados, locais com menos recursos podem usar o Euroscore, mas ele não é tão preciso quanto o STS. Então é importante que a gente saiba da existência desses scores para a gente definir o risco operatório daquele paciente e se talvez ele teria benefício se tratado de forma percutânea. E aí o Syntax, né, que foi esse estudo que surgiu, o Syntax Score, ele veio com essa grande importância. Então a gente tinha lá pacientes com doença, com DAC crônica, de três vasos ou tronco da coronária esquerda, então doenças bem mais complexas, com N de 1.800, e aí eles foram submetidos à intervenção coronariana percutânea, então era um estudo de não inferioridade em relação à cirurgia. E aí a gente vê como um desfecho de mês e procurando morte também, um acompanhamento de 12 meses, que no desfecho relacionado à morte por qualquer causa não houve uma diferença significativa. Só que quando a gente vai olhar mês, teve sim uma diferença, as curvas se abrem, né? Em que o tratamento cirúrgico foi melhor do que o percutâneo. Só que quando a gente vai analisar a tabela, a gente vê que essa diferença aconteceu principalmente por conta de revascularizações repetidas. Então, tratamento percutâneo não foi assim tão inferior ao tratamento cirúrgico nesse contexto dos estentes farmacológicos. Sim, foi, né? Mas principalmente às custas de revascularizações repetidas. Aqui eu coloquei para ilustrar um pouco a questão do Syntax Score. Isso aqui é uma imagem do próprio site mesmo, quando você entra para poder calcular. Acredito que todo mundo já tenha visto, mas coloquei mais para ilustrar. Então, o Syntax com essa importância da estratificação de risco para escolher entre tratamento percutâneo e cirúrgico, com essa ideia. Você vai pontuando, né? Aqui ao lado do lado direito tem essa imagem que você vai clicando e vai identificando quais lesões o paciente apresenta na coronária, e aí você vai somando essas lesões e no final ele vai te dar uma pontuação. E aí, se o paciente tiver uma pontuação até 22, ele é considerado baixo risco, pode ser considerado então um tratamento percutâneo.
Agora, se o paciente for considerado alto risco, acima, maior ou igual a 33, aí o tratamento cirúrgico está mais indicado. E o paciente intermediário, 23 a 32, vai ser uma decisão compartilhada, depender de outros parâmetros clínicos dele. Voltando na questão da comparação entre das duas modalidades de revascularização, nós tivemos aí o CARDIA, que pegou pacientes diabéticos com uma doença coronariana multiarterial ou complexa que um único vaso, com um N de 510 pacientes e tinha como intuito também um estudo de não inferioridade da intervenção percutânea relacionada à cirurgia de revascularização. Procurava composto de morte, mês, por um ano de segmento. Não foi um estudo muito longo, mas de cara nas curvas aqui a gente mostra que quando elas começaram a se abrir, o estudo finalizou, mas não mostrava uma diferença significativa em relação aos dois tratamentos no desfecho principal, que era morte, infarto e AVC. Mas quando a gente olha também nos subgrupos, a gente vê uma diferença significativa, principalmente no que diz respeito a revascularizações repetidas. Então a cirurgia foi melhor em relação ao tratamento percutâneo nesse contexto, nos pacientes diabéticos. Aí sim, depois veio o Freedom, 2012, que pegava também pacientes diabéticos com doença multivascular, sem estenose de tronco, e aí era um estudo de superioridade da cirurgia relacionado ao tratamento percutâneo, composto por morte por qualquer causa, e infarto e AVC, com a mediana aí cerca de 5 anos de segmento. E aí sim, no desfecho já primário, a gente teve uma diferença significativa entre os dois grupos, em que o cirúrgico foi melhor, com NNT de 13, então 13 pacientes tratados de maneira cirúrgica evitava um, né, evento maior no tratamento do tratamento percutâneo. E quando a gente vai avaliar nos subgrupos, nós vemos que essa diferença foi principalmente relacionada ao infarto agudo do miocárdio. Então, é um desfecho bem importante também, né? Um desfecho duro, bem relevante. E quando a gente olha a curva de morte, por todas as causas, nós vemos que tinha um P de 0,049. Então, uma tendência realmente, até mesmo no contexto de morte, a ser a favor da cirurgia, então, nesses pacientes diabéticos, com doença multivascular. Na sequência, tiveram mais três estudos que vieram já no intuito de avaliar tronco, né? Então, veio o Pre-Combat, que foi no ano de 2011, se eu não me engano. Foram os pacientes com uma estenose maior que 50% do tronco da coronária esquerda. E aí, eles foram submetidos aí à questão do angioplastia, né? Um estudo de não inferioridade em relação à cirurgia. E procurando morte, mês também por segmento por 24 meses. E nós não vimos diferença significativa entre os dois grupos na questão do desfecho primário de sobrevida. E quando a gente vai analisar nos subgrupos, a gente vê que o que teve mais benefício relacionado à cirurgia, na verdade, o único que fica acima de um ali, né, sem o intervalo de confiança por tocar na linha média, foi a questão do acometimento do tronco da coronária com lesão periarterial associada. Então, esses pacientes, mostrando mais uma vez, quanto mais complexa a lesão desses pacientes, mais vai ser favorável o procedimento cirúrgico. Na sequência veio o Excel, foi um estudo com N de 1905 pacientes, que também era cometimento de tronco, só que dessa vez com síntex baixo ou médio, então abaixo, menor ou igual a 32. E aí esse estudo, também de não inferioridade da angioplastia relacionado à cirurgia, procurava a questão de morte, AVC ou infarto por 5 anos de segmento. Nós não vemos uma diferença significativa no desfecho primário, porém, quando a gente vai ver aqui nos desfechos secundários, a gente vê que teve uma abertura entre as curvas ali, mas principalmente relacionado à revascularização urgente. Então, assim, mostrando que desfecho de sobrevida mesmo não foi tão diferente entre os dois grupos, principalmente quando a gente leva em consideração um síntex intermediário ou baixo, mesmo com o cometimento do tronco. Isso foi muito importante para a gente entender as possibilidades de tratamento percutâneo. E aí veio o Nobel, que teve aí sim uma diferença mais significativa em relação aos dois tratamentos, mas teve uma polêmica aí em relação à metodologia na escolha dos pacientes, questão de até conceitual de infarto, enfim. Os pacientes, então, eram 1.200 pacientes, que foram um grupo de intervenção na angioplastia versus cirurgia, também procurando por MACE, morte. E aí teve uma diferença significativa, não relacionada à mortalidade por todas as causas, mas principalmente MACE, as custas de revascularização repetida e infarto agudo do miocárdio. Então, o que a gente entende na sequência desses estudos, dessas lesões mais graves? Basicamente, a gente tem que individualizar. Então, o tratamento percutâneo, ele pode ser sim considerado
no advento do surgimento do Syntax Score, desde que a gente faça o score, né, claro, e identifique lesões menos complexas anatomicamente para poder ser submetido ao tratamento percutâneo, que a gente sabe que a invasividade é menor. Então, esses estudos vieram para mostrar que existe essa possibilidade. E aí, veio a revascularização na questão dos pacientes com disfunção ventricular. Como nós vimos nos estudos iniciais, esses pacientes tinham benefício na parte cirúrgica, e aí vieram alguns estudos mais recentes para poder identificar se realmente tinha esse benefício. O primeiro dele foi o STITCH. O STITCH, esse foi uma extensão do STITCH, foi no ano de 2011, que procurava comparar cirurgia em pacientes com fração de ejeção reduzida mais DAC extensa. E o Revive veio em 2022 com esse mesmo intuito, mas dessa vez comparando o tratamento percutâneo. O STITCH, então, foi um estudo para pacientes com fração de ejeção menor ou igual a 35, com DAC passível de cirurgia, sem angina refratária. Então, o grupo de intervenção era cirurgia versus tratamento clínico isolado, com desfecho primário de mortalidade por outras causas, secundários, basicamente de mês, com um segmento aí de 5 anos, que depois se estendeu por 10 anos, foram stitches, né? E aí a gente vê que inicialmente não teve uma diferença significativa entre os grupos na mortalidade por todas as causas, só que quando a gente vai analisar nos subgrupos, a gente vê que realmente teve uma diferença significativa ali em mês, principalmente as custas de hospitalização associada por causas cardiovasculares. O tratamento cirúrgico foi melhor em relação ao tratamento médico isolado. E quando a gente olha a questão de morte por causas cardiovasculares, a gente vê um P ali cravado em 0,05, mostrando uma tendência, sim, do tratamento cirúrgico ser melhor do que o clínico isolado. Isso foi confirmado depois, confirmado não, né? Mas sugerido pelo Stitches, que foi um segmento a longo prazo do Stitch. O Revive ele tentou fazer essa comparação aí no ano de 2022, foi publicado, relacionando o tratamento percutâneo a esses pacientes com fração de ejeção menor ou igual a 35%, só que procurando também esse desfecho primário de morte e secundário de mês, com segmento de 41 meses, mas não houve diferença significativa entre os dois grupos no desfecho primário, e quando a gente vai ver até desfecho secundário de questão de melhora de fração de ejeção ao ecocardiograma ou melhora na qualidade de vida, a gente vê que não houve diferença significativa entre os dois grupos. E aí, o último estudo que eu vou trazer na aula de hoje, que é o Prevent, vem como esse questão, um novo capítulo na carta de proteção. Então, o Prevent é um estudo mais recente, de 2024. Como nós citamos, vários estudos foram iniciais para surgirem os atuais, né? Então, sempre tem que ter isso, tem que ter um ponto de partida para poder fomentar novos estudos no futuro. Então, eu acredito que o Prevent ele tem um pouco dessa característica, afinal, ele vem utilizando esse estudo algumas características mais, com o avanço do tratamento percutâneo. Então, qual que era a ideia do estudo? Ele pegar pacientes com lesões coronarianas não obstrutivas, com FFR maior do que 0,8, com características de placa vulnerável, detectáveis pelo IVUS em artérias coronárias nativas, com sintomas estáveis ou lesões culpadas após síndrome coronariana, não culpadas, desculpa, após uma síndrome coronariana aguda. Então, qual que era o intuito? Identificar lesões que potencialmente teriam algum problema no futuro, mas que ainda não eram. E aí tratar elas de forma preventiva. Então, o grupo de intervenção foi tratamento percutâneo versus tratamento clínico isolado, na busca do desfecho de morte, isquemia, hospitalização, com 2 anos de segmento. E aí teve, sim, um benefício, uma redução significativa de eventos cardiovasculares maiores com o tratamento preventivo, bem que foi às custas de revascularização e hospitalização, mas já foi um benefício. E aí a primeira evidência do benefício clínico de tratar placas vulneráveis não obstrutivas, trazendo a importância de utilizar agora, por exemplo, a imagem intracoronariana, seja o IVUS ou o OCT, para poder ajudar no tratamento. E aí, para sintetizar tudo que a gente falou nesses estudos, eu trouxe as recomendações da ESC, que é a mais atualizada de síndrome coronariana crônica do ano de 2024. E basicamente, o que eles falam para a gente? Então, a decisão deve ser sempre centrada no paciente. Então, todos esses pacientes que a gente identificar que existe a necessidade de tratamento percutâneo cirúrgico, eles têm que ter informação dos benefícios, dos riscos, das consequências que podem existir em cada terapia e sempre procurar um heart team, né, para poder decidir qual vai ser o melhor para aquele paciente, sempre focando no benefício dele.
E a revascularização para melhora de desfecho. Nós sabemos aí que pacientes, quando eles têm lesão, quando eles têm fração de ejeção maior do que 35%, basicamente eles vão ter indicação de revascularização quando eles tiverem aquelas lesões mais graves. Então, tronco da coronária, acometimento principalmente ali triarterial, ou às vezes acometimento único ou biarterial, porém acometendo a DA proximal, esses pacientes vão ter uma indicação sim de revascularização. Agora, quando a gente leva em consideração pacientes com menor do que 35% de fração de ejeção, esses a gente vai ver com o heart team se vai ter relação da coronária com aquela disfunção, e aí sim decidir se ele tem indicação de revascularização ou manter seu tratamento clínico. Isso considerando não que os pacientes tenham lesões multiarteriais. Quando tiver multiarterial e fração de ejeção reduzida, nesse caso, a cirurgia está muito bem recomendada. Na questão de melhorar sintomas, então, o paciente com angina refratária ao tratamento clínico, ele deve ser sim submetido ao procedimento de revascularização. Agora, se vai ser feito de forma percutânea ou cirúrgica, entra a própria ES que coloca para a gente lançar a mão de todas essas ferramentas que eu falei durante a aula, desde o score, né, de risco cirúrgico, ao Syntax para avaliar a complexidade anatômica, e aí sim decidir qual modalidade vai ser a escolhida para tratar aquela lesão daquele paciente que está com angina refratária, por exemplo. E aí, e quando for decidido pelo tratamento percutâneo, procurar esses recursos disponíveis, né, o IVUS, o OCT, o FFR, para potencializar mais ainda o seu tratamento. Agora, quando a gente fala de lesão de tronco da coronária esquerda, aí não tem muita conversa. O principal tratamento, né, a gente sabe que é o tratamento cirúrgico, a não ser que o paciente tenha um síntese, como nós vimos naqueles estudos, baixo. Aí, nesses casos, o síntese baixo pode indicar que a gente possa usar ali até como nível de recomendação 1A, tratamento percutâneo, visando a menor invasividade nesses pacientes. No intermediário, é discutível, pode se considerar ou não. Agora, quando o paciente tem acometimento de tronco multiarterial, aí não tem muita conversa, o tratamento cirúrgico é o mais indicado, né? Considerando o percutâneo apenas quando os pacientes tiverem alto risco cirúrgico. Pacientes diabéticos com acometimento multiarterial, quando não responsivos a tratamento clínico otimizado, a cirurgia está muito bem recomendada. E quando não tem diabetes, mas eles são triarteriais, sem resposta adequada, a cirurgia também está recomendada, mas existe a indicação do tratamento percutâneo quando esses pacientes tiverem um síntese baixo ou intermediário. Agora, quando se trata de DA proximal, a ESC nos traz o seguinte, então, comprometimento de DA proximal, sem resposta adequada às medicações, tratamento cirúrgico ou percutâneo está recomendado. Vejam bem, então, o percutâneo nesse contexto, nível de recomendação 1A, no mesmo balaio da cirurgia. A não ser que seja nos casos com anatomia mais complexa, nesses casos vai estar mais indicado o procedimento cirúrgico. Agora, quando você tem um acometimento da DA, não, desculpa. Quando você tem um acometimento uni ou biarterial sem acometimento da DA, aí, inclusive, tratamento percutâneo é até o mais recomendado quando os pacientes não respondem à terapia médica isolada, com nível de evidência 1B. Então, quando a gente coloca na balança, a gente vê que a cirurgia realmente ainda é o tratamento de escolha principal, né, para essas lesões mais graves, mas o tratamento percutâneo tem sim uma grande importância. Nós vimos o nível de recomendação 1A para ele ali na doença de DA proximal, o mesmo nível da cirurgia, e sem falar nas questões quando o paciente tem um alto risco cirúrgico, e por algum motivo não tem a possibilidade de procedimento cirúrgico, o tratamento percutâneo tem sim grande importância nessas lesões mais graves. Então, voltando lá no caso clínico, aquele paciente então apresentava, aquela paciente, uma lesão de 80% no terço médio por placa excêntrica, e como nós vimos na diretriz, pacientes sintomáticos, né? Então, ela tinha uma angina que estava refratária ao tratamento clínico, sem acometimento envolvendo a DA proximal. O tratamento percutâneo está indicado. Então, foi isso que foi feito. O paciente foi submetido à angioplastia, colocou o stent na coronária direita, tendo um bom desfecho na sequência. Então, o que que a gente tem que levar dessa aula, então, pessoal? O tratamento clínico otimizado, ele ainda é a base do manejo da síndrome coronariana crônica e deve ser sempre implementado antes de decidir pela revascularização. A revascularização melhora sim os sintomas, mas nem sempre melhora o prognóstico, exceto em subgrupos bem definidos, como nós falamos. A cirurgia ainda é a melhor opção em pacientes com doença arterial, tronco, diabetes multivascular, especialmente quando o paciente tiver fração de ejeção reduzida.
mas o tratamento percutâneo tem papel em lesões menos complexas, como nós vimos, com síntese baixo ou intermediário, ou quando o risco cirúrgico é bem elevado. E estudos recentes reforçam essa importância da individualização da conduta com base na anatomia, viabilidade e carga isquêmica, e sempre lembrar que a decisão deve ser compartilhada não só com a equipe médica multidisciplinar, né, o Heart Team, mas também sempre procurando os valores do paciente, sempre centrado no benefício do paciente, com auxílio das principais ferramentas que a gente pode ter nos dias de hoje. Isso é o que eu tinha para falar. Obrigado pela atenção de todos. Ailton, parabéns, tá? Excelente. Conseguiu Obrigado. resumir uma quantidade muito grande de estudos e deu uma ideia para o pessoal como é que foi a história de acúmulo de conhecimento em relação a esse tema. Lu, vou abrir para você fazer as primeiras observações, tá? É, É muito interessante a gente observar como é que foi feita aí ao longo dos anos a evolução desse conhecimento. Nós estamos falando de uma doença de duas artérias, né, Fred? Mas uma doença de duas artérias extremamente complexa. São tantas variáveis envolvidas, tantos estudos envolvidos, que a tomada de decisão ela não é simples, tá? Eu acho até difícil a forma como que as diretrizes sumarizam como se isso fosse binário. Na verdade, não é binário a decisão. Lu, com você. Comentários iniciais para a gente poder abrir para sugestões, opiniões, questionamentos. Primeiro, gostaria de Tamo. dar os parabéns para o Ailton, que ele foi firme aí na dedicação e no propósito de fazer uma aula de um tema tão áspero, rígido e que faz parte do nosso dia a dia o tempo todo, né? Falo que a coronária crônica é um grande desafio para todos nós cardiologistas. E eu acho que assim, as grandes mensagens, né, que a gente tem quando a gente estuda estudo é que o nosso paciente tem que ter um tratamento individualizado, não é olhou o que tem no cateterismo e definiu a conduta. A gente tem que pensar muito além. O paciente que é igual, que tem anatomia complexa, muitas vezes é o paciente complexo. Ele não é só aquela anatomia do síntese alto. Ele é o paciente que tem o diabetes, que é um fator complicador nos desfechos, é o paciente que muitas vezes vai ter um risco cirúrgico, pelo menos intermediário a alto, e aí a gente vai ter que individualizar as condutas, né? A gente está vivendo aí o envelhecimento grande da população e cada vez mais os doentes vão ser policomórbidos e talvez com risco cirúrgico maior e a angioplastia surge como uma opção, né? Os estudos de evolução agora mostrar que ela é uma opção para os pacientes mais graves, a gente deixa os que não seriam tratados ter uma possibilidade de tratamento. Então, eu acho que essa questão da individualização de estar mais próximo a realidade de cada paciente, os estudos mostrou para a gente que a gente vai ganhando opções, né? E sobre o Prevent, eu acho que o caminho ainda é muito longo para a gente só olhar a complexidade da placa e achar que é obrigado a mexer. Eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir nesse contexto. Queria dar parabéns para a Ailton aí. Acho que é isso. Obrigado. Ótimo, Lu. Você conseguiu sumarizar uma coisa que a gente chama de pensamento univariado, que é binário versus multivariado, né? Você tem que pensar em várias variáveis, não é só ter ou não ter a lesão, mas anatomia, gravidade, caracterização, localização, a funcionalidade do indivíduo, a funcionalidade da DAC, quer dizer, se há isquemia ou não, a quantificação, a localização, a estrutura cardíaca, se tem disfunção ou se não tem disfunção, o que é um fator prognóstico, se já implementou o tratamento clínico, se tolerou o tratamento clínico, como é que foi a resposta, quer dizer, qual que é o resultado da sua equipe, tanto para a intervenção percutânea quanto para a intervenção cirúrgica, qual que é a preferência do paciente, quais são os diferentes cenários. Doença de duas artérias extremamente complexa, gente. E o mais difícil que eu acho, Lu, as pessoas não evoluíram no pensamento. A gente ainda está estagnado no óculos estenótico e no óculos isquêmico, não entendendo que a doença não é só estrutural, ela também é funcional, ela não é só doença de grandes vasos, é também doença da microvasculatura. E dessa forma a gente não entende as probabilidades da tomada de decisão. E o médico ele quer tomar a decisão mais com medo do que entendendo as incertezas dessa tomada de decisão, seja para revascularizar ou não revascularizar. Vamos Só mais lá, uma observação, ô vai Luiz. lá. É igual assim, todos essa gama de estudo de revascularização, de intervir, ou percutâneo, ou cirúrgico, também foi muito forte para mostrar para gente
que o tratamento clínico otimizado é a base do que a gente tem que fazer com o paciente coronariopata, né? Não adianta ficar discutindo intervenção se a gente não está cuidando do diabético, cuidando do colesterol, meta pressórica alcançada, pondo o paciente para fazer reabilitação e exercício, porque se, não adianta, né? Essa é a base. Ele se mostrou, todas as vezes que ele foi comparado, ele foi melhor, né? Muitas vezes. Então, eu acho que não pode esquecer o arroz com feijão que funciona, né? Isso aí. Pessoal, outros questionamentos ou outras pontuações em relação à aula, e é isso que foi discutido. Vamos lá. Fred, depois se quiser, comenta um pouquinho sobre o Prevent, que o Prevent tem uma interpretação um pouco diferente, tá? Que a gente tem em relação a ele, mas vamos deixar ele por último. Vamos lá. O Alan levantou a mão. Ô Luiz, é Fred Hamilton, bom dia, tudo bem? E Milton, bom? Bem? Estão me ouvindo ou também baixo? Agora que você chegou perto do microfone, ficou bom. É, Antes tá estava muito melhor, longe. né? Vamos Não, lá. primeiramente, parabenizar aí o Ailton e o Luciene, assim, acho uma aula fantástica, um tema extremamente complexo, muitos trabalhos, né? E o Ailton conseguiu passar aí de uma maneira brilhante por eles. Ô Luiz, você falou, eu queria só comentar assim, né, o tanto que, pegando aquela primeira aula sua de medicina baseada em evidência, o tanto que a gente entender a medicina baseada em evidência e aplicar na prática, a gente muda a visão nossa, né, do que a gente faz, o que eu estou querendo dizer. Então, muitas vezes a gente indica uma revascularização percutâneo cirúrgica, quando a gente não estuda, achando assim, eu estou mudando a vida desse paciente, né? Então, indiquei uma série dentro da doença coronária crônica, que a gente está falando aqui. Então, você indicar uma angioplastia, uma cirurgia, para aquela pessoa menos estudada, né, que não entende essa literatura, acha que eu estou salvando esse paciente, eu estou salvando a vida dele, a gente vê que não, os estudos não mostram isso. Você pode melhorar a qualidade de vida, você pode diminuir um pouco a taxa de infarto espontâneo com um MNT, que é razoável, 50, mas não está salvando a vida dele, né? Então, assim, a base é o tratamento clínico. Eu acho muito, assim, interessante os residentes terem essa noção, assim, porque na prática, atualmente, o que a gente tenta fazer, com base nessa história que já andou, já se percorreu, a gente começa com um tratamento clínico, não funcionou, a gente considera, então, o tratamento na revascularização cirúrgica percutânea. Mas, na verdade, a história é desenvolvida ao contrário, né? Começa com a cirurgia, depois a angioplastia. Lembrar que o estudo do AS, o IS, estava até pesquisando aqui, é de 88, então, assim, a gente começa a usar a AS em 88, e o estudo da estatina é de 94. Então, assim, o tratamento clínico, ele vem desenvolvendo, às vezes, até um pouco, né, de maneira paralela ao tratamento percutâneo cirúrgico, mas devia ter alguns passos nessa história que são, a gente está vendo estudos de 60, 70, então que tinha basicamente beta-bloqueador para tratar doença coronária, não tinha nem AS, nem estatina, né? E você falou muito bem da taxa, Luiz, né? Lembrar que esses estudos que comparam isso são estudos americanos com uma taxa de mortalidade média na cirurgia de 2%, né, Luiz, se eu não me engano, sendo que no Brasil, quando a gente vai ver essas estatísticas, você deve ter esse número de cabeça melhor que eu, Luiz, a taxa média de mortalidade no CRBM é de 4 a 7%, né? Então, assim, dá para extrapolar essa evidência, né, de estudo americano para a realidade brasileira, pensando em melhores sobrevivência. Então, algumas coisas da gente também pesar, né, nessa raciocínio multifatorial aí. Eu só queria falar esses pontos, então. Bom ponto, Milton. Tem mais alguém levantando a mão? Milton, você comentou um ponto interessante, tá? O pessoal não entende a evolução dos estudos, que é uma evolução de conhecimento e evolução metodológica. Primeiro houve a evolução tecnológica da cirurgia, para depois ter uma evolução tecnológica da angioplastia, e só nos últimos 20 anos que houve um entendimento do tratamento clínico, e aí a luta muito, assim, muito certeira na fala dela, inclusive de que o paciente não é apenas a doença coronariana, o paciente é uma coisa muito mais complexa do que isso, aonde entram as comorbidades, né? Se você não tratar as comorbidades, você realmente não impacta a sobrevida do paciente. Vamos lá. Ô Luiz, E bom, Fred? primeiro, parabéns aí. Legal demais a aula. É, acho que é bom a gente criar esse racional mesmo, desde quando tudo começou. Porque se você pegar lá o QES, lá no início que ele citou, né? Era praticamente revascularização versus placebo, né? O grupo placebo literalmente usou muito pouco beta-bloco e muito pouco estatina. Você vê que naquela época, mesmo comparando com nada, o QES, o grupo primário, ele foi praticamente negativo, né? Você via as curvas muito próximas.
A partir daí a gente evoluiu e aí entra um dado muito legal. Por exemplo, quando você compara o Stitch, eu converso muito disso com o Luiz, com o Revived, você vê que o Revived foi negativo, o Stitch negativo, só que a curva começou a separar, fizeram uma coorte de 10 anos com Stitches e viu que as curvas se separaram e tinham benefício. Só que quando fizeram uma análise recente, comparando os grupos dos dois, porque a gente tem que pensar se o Stitches fechou 10 anos, ele tem muito mais de 10 anos. Como é que era o tratamento clínico há 15 anos atrás? Como é que é o tratamento clínico hoje, que foi o dado do Revived? E quando você compara, comparar o grupo intervenção e o grupo controle e o grupo intervenção do grupo Stitches, eles têm a curva igualzinha. O que foi pior foi o grupo controle, o Stitches, mostrando que o que melhorou ao longo do tempo não é que a angioplastia pode ser pior que a cirurgia. A gente não tem esse dado, é uma inferência. Mas o que fez realmente mudar o prognóstico desses pacientes é o tratamento clínico otimizado. Então, assim, guardem isso dessa aula. Revascularizar nesse cenário é exceção e é diferente do que a gente viu nas aulas passadas, onde a síndrome coronária aguda, a revascularização a, é o que a gente deve fazer. No crônico, é exceção. Lembrando que toda vez que foi citado muito bem aí o tratamento clínico, ele é um tratamento clínico inicial. Nós participamos do esquema aqui e a gente via que no esquema 20, 25% dos pacientes no grupo controle fizeram revascularização. Então você não está falando que o paciente não vai ser revascularizado. É que você está falando que o tratamento clínico inicial ele é muito efetivo e ele vai se manter clínico por muitos anos para muitos pacientes. Alguns, nesse meio do caminho, ou vão fazer uma síndrome coronária aguda, ou eles vão fazer uma angina refratária, e nesses pacientes, sim, a gente vai revascularizar. Então, esse dado tem que ficar bem claro. Em relação a dados dos estudos, só tem que tomar um cuidado. Assim, a gente sempre quer achar alguma informação no estudo além do que o estudo nos deu. Então, assim, quando a gente faz um estudo, todo o cálculo estatístico foi feito para o endpoint primário. O endpoint secundário ou as análises de subgrupos, eles foram feitos para nos criar hipóteses depois e tentar criar um racional daquilo. Então, todos os estudos, você vê que a maioria, o estudo foi negativo, e aí você procura alguma coisa no subgrupo para te dar uma informação. Só que essa informação ela pode ser do acaso, porque toda vez que eu analiso um subgrupo, eu estou pegando uma população menor, eu tenho um poder menor, quer dizer, eu posso ter mais erro do tipo 2. E quando eu faço múltiplas comparações, se eu tenho um erro tipo 1, que a gente faz o P de 5%, eu estou falando que em 5% eu vou errar. Se eu fizer 20 comparações, estatisticamente, uma já vai estar errada. Então, cuidado com a análise de subgrupo e múltiplas comparações, porque você, além de ter perdido poder, você tem muito erro do tipo 2, você vai encontrar o erro do tipo 1, e é por isso que a gente não fica analisando subgrupo, e tirando informação e mudando a nossa prática com a análise de subgrupo. Ela serve para a gente criando um racional ao longo do tempo. Fechando do Prevent, que o Luiz falou muito bem, Prevent eu falo o seguinte, a única coisa que eu gostei dessa porcaria foi o título. Na hora que eu li o título, eu falei assim, nossa, agora eu peguei um negócio legal. Só que aí quando você vai analisar o trial, você vê que houve erros metodológicos em todos os caminhos. Primeiro, que eles chamaram de lesão instável, ela não é lesão instável. Então, assim, você vê que se a área luminal for tanto, se tiver uma quantidade de placa de tanto, isso quer me dizer que a placa é grave, não que a placa é instável. Então, se eu estou fazendo o quê? Eu estou revascularizando placa grave. Se eu estou revascularizando placa grave, eu já sei o resultado que eu vou encontrar lá na frente. Então, cuidado com a análise do Prevent, porque o Prevent nos engana. Ele dá um título que a gente acha que é aquilo que nós estamos avaliando, só que na hora que você vai analisar o que, que ele considerou placa instável, na verdade, a placa instável do Prevent, na verdade, é uma placa angiograficamente significativa. Consequentemente, revascularizar para esse cenário, ele geralmente vai ser bom em relação ao outro. Acho que eu já falei até demais, Luiz. Isso aí, Fredão. Pessoal, mais perguntas. Fred comentou uma coisa interessante para vocês, hein? Se vocês não entenderem de metodologia científica, vocês não vão ler o estudo com um olhar crítico, tá? E aí vocês vão só olhar a conclusão e achar que a conclusão é a conclusão daquele conceito. Isso é muito perigoso, tá? Vamos lá. Fred, Ei, Marcélia. eu queria fazer uma pergunta para o Fred, porque ele mexe muito com pesquisa e até de algo que não é diretamente ligado a essa aula.
assim como a Lu falou que vai, né, demorar um pouco para a gente chegar na realidade do AIVOS, do ultrassom intracoronariano para todo mundo, para a gente definir a estabilidade ou não da placa, a gente começa a caminhar com novos fármacos hipolipemiantes que, né, eles, até pelo estudo Orion, colocam ter um potencial de reduzir a placa. É, o Fred, pelo que ele, né, pesquisa, pelo que ele olha, ele sabe falar para a gente se há algum estudo mais impactante que possa levar a gente a acreditar que daqui a pouco as placas serão degeneradas pelos novos hipolipemiantes aí estão surgindo no mercado. Ô, Marcelo, essa é uma excelente pergunta. Excelente mesmo. Assim, a gente sabe desde o estudo das estatinas que a gente já tem dado mostrando que a estatina estabiliza a placa e ela, além disso, reduz às vezes o tamanho da placa. Isso não é incomum da gente ver na prática clínica. Quantas vezes eu já peguei paciente que tinha uma lesão grave, por algum motivo, 10 anos depois, alguém pediu um novo CAT e a lesão está menor. Isso não é incomum da gente ver. E a partir daí, então, assim, a gente sabe que estabilizar a placa, diminuir lipídio, já é uma coisa fundamental para a gente, nessa parte de estabilização e diminuição de placa. Só que estão vindo novos tratamentos que eu acho que vão mudar isso aí, principalmente os anti-inflamatórios. Então, assim, a gente já tem estudos em síndrome coronariana aguda que estão em andamento, nós ainda temos que esperar, mas em síndrome coronariana crônica já tem alguns desenhados justamente para a gente ver. Será que se a gente associar uma estatina um anti-inflamatório, principalmente hoje que está sendo mais estudado, as que bloqueiam a interleucina 6, se elas não vão fazer isso que você está falando, da gente começar a entender que a estabilização e o controle dessa placa é muito mais clínico do que revascularização, né? Porque lembrando que toda vez que eu revascularizo, por exemplo, eu coloco um stent, eu estou estabilizando aquele local. Eu estou trocando uma doença, que é a doença aterosclerótica, por uma doença de uma prótese. E isso tem o seu custo também. Então, nós temos sempre que pesar o risco-benefício. E aí entra uma coisa que o Milton falou lá, que me fez lembrar, que eu acho fantástico. Assim. Toda vez que a gente compara e vai aplicar na nossa prática clínica, a gente acha que a gente tem o trial dentro de casa. E a gente não tem. Então, assim, a eficácia que o estudo nos mostrou, ele não é a efetividade que a gente vê no dia a dia nosso. Então, às vezes, o Milton falou muito bem, você pegar os estudos de revascularização cirúrgica, mortalidade é de 1 a 2%, tem estudo com menos de 1%. Aonde a gente encontra uma mortalidade dessa no nosso dia a dia? Né? E geralmente o ambiente de trial, de pesquisa clínica, ele é um ambiente mais seguro para o paciente. Então, geralmente os resultados são melhores do que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não extrapolar um dado que ele não é verdade no nosso serviço ou no nosso dia a dia. Fredão, eu queria que você comentasse, voltando sobre o Prevent, aquela curva abrindo precocemente ali, você tem um estudo para doença crônica, mas uma curva que abre precocemente como se fosse uma doença aguda. Esse é um ponto que eu queria que você comentasse, é uma crítica que eu sempre faço ao estudo Prevent. E outra coisa que a Marcela comentou também sobre o uso do AIVOS, mais uma vez o estudo Prevent, que você utiliza o AIVOS nesse grupo de pacientes, mas lembrando que tinha um N de pacientes que tinham LDL fora da meta terapêutica, ou seja, você tinha um mínimo de pacientes com inibidores da PSK9, ou seja, você preocupa com AIVOS, mas não procura buscar meta num paciente de muito alto risco cardiovascular. Eu queria que você comentasse sobre esses dois pontos. Roger, eu tenho esquecido o IVES mesmo, desculpa aí, Marcelo. É assim, toda vez que você tem método de imagem que você pode usar durante o procedimento, o IVES ou CT, com certeza ele muda muito a forma da gente entender a doença coronariana. Eu falo que quando você começa a usar muito o AIDS ou CT, você muda o tamanho do stent, você diminui o tratamento. Então, assim, se as fontes pagadoras entendessem isso, se eu fosse o cara que liberasse o pagamento, eu ia liberar a AIDS e o CT muito mais fácil do que eles liberam. Porque se tiver na mão de um examinador experiente e honesto, ele vai tratar muito menos do que ele trata hoje. Então, esse é um ponto que eu acho que é fundamental e que é uma evolução muito grande do entendimento até que a gente tem da doença aterosclerótica usando essas ferramentas. Em relação às curvas, eu falo o seguinte: a gente viu o ELITAB recente também, né, Raul, né? Prevent. Toda vez que você vê uma curva se afastando muito precocemente, olha com mais calma. Ou é uma coisa que tem um benefício muito grande, que geralmente isso não é comum, a gente não vê isso geralmente em nenhum tratamento, ou
existe alguma coisa metodológica que fez aumentar demais aquele momento daquele evento ter sido tão menor. Nesse caso, como ele revascularizou quem precisava ser revascularizado mesmo, a diferença se abriu precocemente e aí, ok. Então, esse eu acho que é um ponto muito interessante da gente ver. E outra coisa que às vezes você tem que olhar com calma, se vocês observarem o gráfico do isquímia, por exemplo, as curvas se cruzam. Um grupo começa pior do que o outro, depois eles se cruzam, na ponto de vista estatístico, eles foram iguais, mas tem essa diferença. Toda vez que a curva se cruza também, você fica esperto do que aconteceu. Será que algum protegeu de um evento e tardiamente apareceu outro evento? Ou foi também um erro estatístico no desenho? No isquímia foi simplesmente porque num grupo tinha mais eventos no início mesmo, quando se revasculariza, e depois elas foram se afastando de novo. E o isquímia também está sendo acompanhado por longo prazo, né? Então, assim, a gente tem o Schema Extend, que nós estamos acompanhando os pacientes ainda, mas em relação à mortalidade. E aí nós vamos ver se isso, ao longo dos 10 anos, vai haver diferença de mortalidade entre os grupos ou não. Até o momento, tá neutro. Tem algumas questões que diminui um pouco a mortalidade cardiovascular no grupo intervenção, mas no grupo controle houve mais mortalidade não cardiovascular. Então, além de estar tendo uma diferença, existe até uma explicação do porquê isso está acontecendo. Acho que só o tempo vai dizer isso para a gente. Vamos ver a próxima publicação deles. Roger, só um comentário a mais em relação ao Prevent. O mesmo fato que aconteceu no Prevent aconteceu no Olitave, como o Fred falou, aconteceu também no FAME2, que o Fred falou. Quando você introduz um desfecho que ele é propenso a viés, que é o viés do médico ou do paciente, quer dizer, o estudo está aberto, ele sabe que ele tem a lesão, o médico sabe que tem a lesão, e o viés cognitivo é de ter medo de ter a lesão, você não está comparando ali desfechos duros. O que acontece nesses estudos? O paciente decide que ele quer ser revascularizado, ou o médico, por medo, decide que ele quer ser revascularizado, e isso abre a curva. Então, e isso aconteceu no FAME também. O FAME foi feito para isso. Morte não mudou, infarto não mudou. A questão do estava a mesma coisa. Morte não mudou, a VEA não mudou. No Prevent, a mesma coisa. Morte não mudou, infarto não mudou. O que mudou? É a decisão do médico ou do paciente de querer mudar de grupo. Então, esse viés é que gera essa abertura abrupta e, na verdade, você não está testando uma terapia contra a outra, você está testando o medo do paciente ou o medo do médico em tomar a decisão de querer ser ativo, quer dizer, de achar que o tratamento intervencionista é melhor do que o tratamento conservador ou clínico nesse momento, tá? E isso me preocupa muito, viu, Fred? Porque a gente passou aí anos e anos de estudos e a mentalidade em relação à doença crônica, apesar da gente estar aqui discutindo, o objetivo é esse, a grande parte dos colegas não mudou. A gente tem aí 30 anos de estudos em doença crônica em que o conceito continua sendo na nossa cabeça o mesmo, chama de raciocínio mediado, né? A gente continua trabalhando nas nossas crenças, no sentimento e não na evidência. E sabe por quê? A gente tem uma tendência a não negar a crença que a gente tinha antes, tá? Para não gerar o desconforto de ter que mudar. A gente geralmente quer manter a mesma opinião, o mesmo entendimento. O mudar é muito complexo. E, felizmente, a doença coronariana crônica ela mudou. Ela mudou o entendimento, mudou o tratamento, e a gente, infelizmente, nesses últimos 30 anos, continuamos a achar que a revascularização e a angioplastia é que são a solução. E não o tratamento das comorbidades, o tratamento clínico, na verdade, a prevenção da doença. Eu acho que nós estamos caminhando ainda no caminho errado, tá? Ô, Luiz, e aproveitando que você falou isso, eu acho que até linkando ao caso clínico aqui, eu falo o seguinte: a gente viveu 3 eras. Nós tínhamos a era do reflexo óculo estenótico. Se eu tenho obstrução, eu desobstruo, resolvi meu problema. Segunda era, isquêmico estenótico. Então, se eu tinha isquemia, tinha estenose, eu vou revascularizar. E hoje nós estamos numa nova era que a gente sabe que esses pacientes podem ser conduzidos clinicamente. Voltando lá no caso clínico, eu não vou discutir pormenores, porque aí o paciente está mais anginando, está menos anginando. Eu vou fazer só uma recapitulação básica, assim. Primeiro, se o paciente tem isquemia pequena, na maioria dos pacientes, menos de 10%, você não precisa conhecer anatomia. Você pode continuar com o tratamento clínico normalmente, e aí eu falo isso direto com os residentes. Eu não estou dizendo que o paciente não tem doença coronariana. Eu estou dizendo que, com essa quantidade de isquemia que ele tem, que é menos de 10%, que é uma isquemia pequena,
é seguro eu deixar ele em tratamento clínico. Quer dizer, a chance dele morrer, infartar, ter um AVC por causa daquela isquemia é tão baixa que eu posso deixar ele em tratamento clínico, isso é seguro. Segundo ponto, eu tenho uma isquemia maior que 10%, que foi exatamente o que fez o isquímio. Aí eu tenho que conhecer a anatomia. Posso conhecer com angiotomografia não invasiva ou com coronariografia. Eu encontrei lesão, mas essa lesão não é lesão de tronco de coronária esquerda. Esse paciente pode inicialmente ser deixado em tratamento clínico e só revascularizar se síndrome coronariana aguda, angina refratária. No isquímia, a insuficiência cardíaca também era excluído, mas hoje a gente já tem dados no SCIT, no Revived, que nos mostram também no caminho que talvez seja seguro esses pacientes também ficarem em tratamento clínico. É lógico que eu falo que sempre tem exceção. Às vezes eles conversam comigo. Ah, Fred, mas tem esse paciente aqui que tem uma suboclusão no terço proximal de TA. Talvez esse paciente eu vou revascularizar, não tem problema, você não está cometendo nenhum erro. No isquímia e no STIT e no Revive, não mostrou que o grupo intervenção é pior do que o grupo controle, só mostrou que os dois é igual. Eu posso individualizar e revascularizar quem é maior, eu acho que ele é de maior risco, não está errado. Mas, só para deixar um recado, esse caso é diferente, porque a Lu falou de angina, tal, estava mais refratário, ok. Mas pense o seguinte: tem uma isquemia, ela é menos de 10%, isso em cintilografia, eco de estresse, ressonância, teste ergométrico que ele faça uma isquemia só em alta carga. Esse paciente, eu não preciso nem conhecer a anatomia, tratamento clínico. Ele tem isquemia moderada ou grave, eu vou conhecer a anatomia, mas não tendo lesão de tronco, nenhuma lesão muito absurda que eu encontre, uma lesão muito grave, é tranquilo de eu deixar em tratamento clínico e só indicar revascularização no caso de uma síndrome coronariana aguda ou evoluir para angina refratária. E Haldner, queria só fazer mais um adendo antes de abrir de novo. Muita gente critica core isquemia falando que o tratamento clínico é impossível, tá? Na verdade, isso é mais uma prova da inércia médica, que você adora falar, e é inércia mesmo, tá? O maior exemplo foi meu doutorado aqui na UFMG, onde eu fiz um estudo de intervenção sobre mensagens por telemedicina, e eu fiz os dados do paciente de síndrome coronariana aguda em acompanhamento de 6 meses no ambulatório, eu não interferia no tratamento, eu só fiz avaliação da alta e de 6 meses. Os dados de 6 meses no ambulatório de um serviço público, em termos de parar de fumar, fazer exercício, controlar a pressão, frequência cardíaca, uso de medicamentos, onde está o LDL, num serviço público, são os mesmos dados do CORD. Quer dizer, basta você ter médico que queira tratar o paciente. Então, o tratamento clínico não é impossível, muito pelo contrário. Ele depende de você, como médico, querer implementar o tratamento clínico. Esse é o maior viés. A pessoa quer revascularizar porque ela acha que não é possível tratar clinicamente. É possível, tá? E a segunda coisa que eu entendo também, a partir do momento que você vai querer revascularizar, gente, e essa briga entre hemodinamicista e cirurgião, eu não vejo como briga. Eu acho que elas não competem, elas não estão competindo. Na verdade, são momentos diferentes, eles são complementares, são cenários diferentes. São poucos cenários em que você tem a interseção dos dois, tá? Hoje em dia a gente consegue entender qual que é o cenário mais propício para a cirurgia, qual que é o cenário mais propício para a angioplastia, e não esquecer o que o Milton e o Fred acabou de falar, que é eficácia é diferente de efetividade. Entenda das taxas do seu serviço, gente, para tomar decisão. Luiz, Pessoal, só, 8h43, 2 minutos. só um minuto. Luiz, ontem nós estávamos naquele grupo nosso falando sobre podcast com equipe multidisciplinar. Isso é um hard team. Eu acho que às vezes o hard team fica só entre o hemodinamicista ou o cirurgião. E o clínico, às vezes, por inércia, ele não discute o caso, não procura medicina baseada em evidência e fica refém ou do cirurgião ou do hemodinamicista. Eu acho que tem que ter hard team, acho que isso é importantíssimo. Isso. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu tenho o hard team é para tudo, tá, gente? Inclusive quando a gente fala de, por exemplo, de método diagnóstico. Se eu for discutir com o ecocardiografista, o que ele vai querer fazer? Um eco. Se eu for discutir quem faz teste ergométrico, ele vai falar assim: ah, nesse paciente eu faço um teste ergométrico. Se ele for um cara que é da medicina nuclear, vai falar assim: nesse paciente eu faço uma cintilografia. Gente, o viés cognitivo, isso aconteceu, por exemplo, em Divinópolis, numa das discussões nossas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o viés de quem faz intervenção é fazer intervenção, o viés de quem faz eco é fazer o eco. A gente tem que tirar o viés, olhar de uma forma um pouco mais afastada para tomar a melhor decisão para o paciente, não de acordo com aquilo que a gente faz, tá?
E isso é fazer medicina, que é difícil, tá? Não é fácil. Pessoal, 8h45, a discussão foi bem longa. Foi longa porque a aula foi ótima. Não teria sido longa se a aula não tivesse sido boa. Então, Ailton, eu queria que você fechasse aí, você e Lu, dando aí algumas mensagens finais, tá? E um agradecimento a vocês de Itajubá pela participação que vocês estão tendo nesse programa. Vocês agregaram demais a todos nós. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, principalmente os elogios aí sobre a aula. Foi uma aula bem complexa de ser feita, né? Muito tema não, né? Muitos estudos para analisar e que nem foi muito bem comentado aí. Vários deles a gente tem até vontade de entrar mais em detalhes em relação à metodologia, porque dá vontade de falar um pouco mais, mas por conta do tempo, infelizmente, a gente não consegue ficar estendendo muito. Mas eu acho que a ideia principal é essa aí mesmo que a gente comentou, né? Tratamento clínico sempre em primeiro lugar, parar de com essa questão, né, desse vício em querer achar desfecho em trabalho para poder justificar tratamento invasivo e tudo mais. Acho que esse é o caminho, mas claro, né, respeitando os futuros trabalhos que tem para ver. Obviamente a gente nunca sabe de tudo, então qualquer evidência no futuro que mostre o contrário, a gente tem que aderir, independente do que a gente está acostumado a fazer. Mas eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Gostei muito de fazer essa aula, apesar do trabalho todo, me ajudou muito em relação a essa análise de estudos, de metodologia e tudo mais, ter uma análise um pouco mais crítica em relação aos estudos. Então, eu acho que esse que é o intuito do programa, né? Melhorar a gente nessa parte. E é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a atenção de todos, mas muito obrigado. Lu, Vamos lá, então. Eu acho que a aula foi um desafio, porque nós já começamos fazendo um hemodinamicista melhor, porque o Ailton quer ser hemodinamicista, então ele vai refletir muito antes de só ficar feito a anatomia lá. Então, eu acho que assim, a questão nós já abordamos as partes do tratamento, né? Mas eu acho que a grande mensagem é a gente sempre individualizar mesmo para o nosso paciente, entender que muitas vezes o nosso cenário não é o cenário exato do estudo. Que é isso que o Fred falou, sempre que o Ailton, a gente estava preparando a aula, fala assim. E essa conclusão que foi divulgada isso aqui foi a sugestão da análise de subgrupo, foi uma sugestão, não é o resultado definitivo, né? Então, interpretar sempre com cautela aí para poder escolher a melhor forma de entregar o que a gente estudou para o nosso paciente, que é decidir, né? A gente pesar sempre o conhecimento científico em cima do nosso paciente para fornecer o melhor para ele. É isso. Muito obrigada pela oportunidade. E a gente gosta muito do projeto como um todo. É um orgulho para a gente participar. obrigado, viu, Lu?